Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal do YouTube. Antes de mais nada, aquele ritual padrão de sempre, não esquece de descer o player aqui embaixo e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. É importante lembrar para vocês também que eu já falei no vídeo anterior a esse que nós vamos ter aula aqui no canal, tanto de química quanto de farmacologia. Eu estou colocando farmacologia, mas a gente vai ter aula para outras disciplinas do ensino superior também, beleza? Então, como prometido, publiquei um vídeo ontem. Hoje tá saindo esse vídeo para vocês. Se você não sabe quais são as datas de vídeo que vão sair aqui no canal, vai no meu vídeo anterior, né? E dá uma olhadinha, ou no vídeo aqui do card, e dá uma olhadinha nesses vídeos que eu vou trazer para vocês, beleza? Então, dito isso, vamos para a aula de hoje. Bom, minha gente, nós vamos falar hoje sobre vias de administração de fármacos. Nós vamos começar a farmacologia lá do comecinho, tá bom? Vamos começar falando sobre as vias de administração. Gente, a farmacologia ela é dividida basicamente em duas grandes áreas, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Tio, o que é farmacocinética? Farmacocinéticas são processos que o teu corpo vai fazer com o fármaco. É válido lembrar que quando você toma um medicamento, esse medicamento ele é um corpo, entre aspas, estranho para o seu organismo. Então ele vai fazer com que esse medicamento passe por uma série de processos e esses processos vão ser importantes para que haja a eliminação dessas substâncias, beleza? Isso também acontece com os alimentos que você consome, isso também acontece, por exemplo, quando você ingere uma bebida alcoólica, um refrigerante, enfim. Qualquer coisa que passe pelo seu organismo vai sofrer um processo de cinética. O importante é lembrar que no caso dos fármacos, a gente chama isso de farmacocinética, porque é a cinética de eliminação, as passagens que esse fármaco vai ter relacionadas a ele, por isso farmacocinética. Quando a gente está lá na toxicologia, a gente chama isso de toxicocinética. Por que toxicocinética? Porque nós estamos falando de um agente tóxico, fechou? Para a gente começar a falar sobre farmacocinética, a gente precisa primeiro compreender como é que esses fármacos chegam no seu organismo. E para a gente visualizar isso, vou trazer você aqui para a nossa tela. Então vamos lá. Para a gente poder entender como estes fármacos eles vão sofrer desse processo de administração, a gente chama isso de via. Então existem várias vias nas quais os fármacos podem ser administrados no seu corpo. Essas vias a gente trata como via de administração de fármacos, beleza? Então o que é uma via de administração de fármaco? A via de administração do fármaco é determinada pelas propriedades que este fármaco tem. Fechou? Então, quais são as propriedades que esse fármaco vai ter? Dependendo das propriedades que esse fármaco tem, automaticamente a gente vai ter ali uma específica característica de absorção e de cinética, beleza? Então, é importante que você lembre que a propriedade do fármaco vai influenciar nisso. Aí você vai me dizer assim, tio, é por isso que toda vez que eu estou estudando, eu vejo que tem fármacos que são unicamente absorvidos por via oral e outras vezes eu vejo que tem fármacos que não são absorvidos por via oral, são administrados apenas por via parenteral, exatamente, porque a via de administração, ela depende exclusivamente dessa característica, exclusivamente não, também da característica do fármaco. E quais são essas características, tio? Vamos lá, ó. Hidro ou lipossolubilidade, ou seja, o que é isso? É a capacidade que esse fármaco tem. Lembrando, isso aqui, minha gente, é uma característica química, ou seja, é uma característica inerente ao fármaco. Um fármaco ser hidro ou lipossolúvel não tem a ver com o meio, tem a ver com a estrutura, com a molécula. Então existem fármacos que são mais solúveis em água, existem fármacos que são menos solúveis em água. Especificamente, a gente pode dizer que os fármacos eles têm um coeficiente de partição. Tio, o que seria um coeficiente de partição? O coeficiente de partição nada mais é do que uma fração. Fração de quê, professor? Fração é uma divisão, né? A gente chama de fração octanol água. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, fração octanólica é a fração lipossolúvel e a fração em água é a fração hidrossolúvel, tá bom?
Então, dependendo dessa característica dele ter uma fração mais octanólica ou mais aquosa, a gente pode determinar se aquele fármaco é mais hidro ou mais lipossolúvel. Mas, professor, eu vi que no livro, quando tem octanol água, ele está falando de perfil de absorção, justo. Porque o perfil de absorção depende justamente dessa característica da molécula ser mais ou menos hidrossolúvel, combinado? E também do grau de ionização, tá, minha gente? Grau de ionização. Essa molécula, ela sofre uma ionização mais fácil ou mais difícil no meio? Professor, o que seria ionização? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, um fármaco HX, que se comporta como um ácido. O que seria esse grau de ionização? Quanto dessas moléculas que estão não ionizadas passam a ser ionizadas? Quanto disso aqui acontece? Dependendo do quanto isso aqui acontecer, automaticamente nós temos um grau de ionização, que pode ser de 100%, pode ser de 80%, pode ser de 50%, beleza? E essa via de administração também pode ser definida pelos objetivos terapêuticos. Por exemplo, se você precisa de um início mais rápido de ação, você pode optar por uma via que tenha esse início mais rápido. Por exemplo, via endovenosa. Você pode observar isso também, beleza? Então, dependendo do que você quer, essas vias elas vão ser escolhidas de acordo com as características terapêuticas também, beleza? Mas não só por isso, tá bom? Professor, e quais são as principais vias que a gente precisa estudar? Existem as vias enterais, as vias parenterais e as vias tópicas. Preste muita atenção, meu pequeno gafanhoto e minha pequena libélula. O que eu estou fazendo aqui para vocês é tratando essas vias de uma maneira mais didática. Professor, só existe essas vias, não existe outra? Não existe, minha gente. Inclusive, existem subdivisões muito mais específicas, esmiuçadas dessas vias. Se você precisa, recomendo que você vá no material que tem aqui na descrição e lá tem um livro apenas sobre isso, que são as vias específicas de administração de fármacos. Aqui eu estou te dando um apanhado para tu conseguir entender quais são essas vias e as características de cada uma delas, porque nada adianta tu saber a especificidade da via se tu não souber as características de cada uma, combinado? Então nós podemos dividir essas vias em 3 tipos básicos. Eu vou falar no final sobre outras vias, tá? Em 3 tipos básicos. Quem são elas? As vias enterais, as vias parenterais e as vias tópicas. De maneira bem simples, a via enteral é aquela via que a administração vai ocorrer pelo trato gastrointestinal, ou seja, pela boca. Aí aqui dentro tem várias vias que ocorrem pela boca. Ah, professor, mas qual é o perfil de absorção? Calma, calma, tenha paciência, calma. A gente vai falar disso depois. Tenha calma, vamos devagar, tá bom? Então aqui a gente tem a via enteral pela boca. Qual é a principal característica dessa via enteral? É o modo mais seguro e é o modo mais comum, beleza? Além de ser um modo extremamente conveniente. Aí tu vai dizer, não, professor, ele não é o modo mais comum não, porque eu prefiro tomar na veia, mas é o que você prefere, não é o que é o mais comum. O mais comum não é o seu mundo, o mais comum é o que dentro de uma amostra, de uma população, as pessoas passam a utilizar com maior frequência, que é a via enteral, beleza? Além de ser um meio extremamente econômico, é muito mais fácil o cara andar ali com um comprimidinho na bolsa, na mochila, do que você andar ali com uma bombona de soro para aplicar no seu, né, na sua veia, pelo amor de Deus. Já a via parenteral, ela vai introduzir o fármaco diretamente, ó, isso aqui é importante, diretamente na circulação sistêmica. É por isso que quando a gente está estudando a via parenteral, principalmente a endovenosa, a endovenosa, a gente diz que a biodisponibilidade é 100%. Por que é 100%? Porque o fármaco já está diretamente sendo aplicado na sua circulação sistêmica, tá bom? Então ela é utilizada para fármacos que são pouco, olha só, que são pouco absorvidos no trato gastrointestinal e para os que são instáveis no trato gastrointestinal. Não é só ser pouco absorvido, é também ser instável. Às vezes tem fármacos que quando chegam lá, ele é super estável ali, mas quando chegam no trato gastrointestinal, pela mudança de pH que ocorre ali do estômago para o intestino, esses fármacos eles acabam sendo instáveis nessa mudança de meio. Então é importante saber disso. E por último, a via tópica, que ela é usada quando você deseja um efeito local do fármaco. Mas professor, eu estudei que dependendo da irrigação naquela região, o fármaco, uma parte dele na via tópica pode chegar à circulação sistêmica. Isso. Só que no estudo de biodisponibilidade dessas vias tópicas, a gente começa a perceber que o padrão de absorção de chegada à circulação sistêmica ele não é alto. Portanto, ele não compromete. Combinado? Vamos falar agora especificamente de cada uma delas. Na administração oral, o que é que eu preciso saber? As vantagens
que são muitas, né? Ela oferece várias vantagens, como a facilidade de alta administração, de neutralização da toxicidade com antídotos. Então, um exemplo. Vou dar um exemplo bem comum que acontece na farmácia. Uma mulher chegou na farmácia com uma prescrição médica, onde é solicitado que ela tome o anticoncepcional por via oral, na forma de pílulas, beleza? Por que se faz isso? Por que a primeira abordagem tem que ser essa no caso dos anticoncepcionais? Porque se a mulher eventualmente tiver reações adversas que não são pequenas, relacionadas àquele anticoncepcional, a gente tem como interromper. E essa interrupção evita que ela tenha reações adversas prolongadas, fechou? Se ela toma um medicamento, por exemplo, por via intramuscular, estou falando do anticoncepcional, ela vem a ter algum tipo de reação adversa, como é que a gente vai tirar? Então, como não tem como tirar, a administração oral nesses casos é uma melhor escolha, beleza? Já as preparações orais especiais também são outra vantagem. Você pode ter preparações revestidas, comprimidos de liberação modificada, comprimidos de liberação prolongada, drágeas, pílulas, soluções, que mais? Xarope, elixir. Então são várias preparações. Pelo fato de existir esse leque de preparações, a gente consegue ter nesse caso uma vantagem na administração oral, beleza? Mas na administração enteral a gente também tem a sublingual e a bucal. A administração sublingual é aquela que você coloca o fármaco sob a língua. Inclusive, pessoal, muita gente pergunta assim, tio, o fármaco que ele é sublingual, eu posso tomar? Pode. Ele não é feito para que você tome, mas ele vai resistir. Ele é feito para que você consiga dissolvê-lo embaixo da língua. Existe uma apresentação do Rivotril, né, que é o referência do clonazepam, que ele é sublingual, beleza? O genérico dele também obedece às mesmas características, tá bom? Então não precisa essa história de, não vou usar o genérico, não. O genérico vai ter a mesma eficácia. É importante lembrar que essa administração sublingual, ela tem um início de ação mais rápido. Por quê? Porque quando você coloca embaixo da língua, essa região embaixo da sua língua, ela é muito irrigada. Então, automaticamente, a absorção, a passagem para a circulação sistêmica do fármaco é facilitada. Pera. Mas para isso acontecer, a preparação farmacêutica, o comprimidinho lá, ele tem que ser feito para isso. Não adianta você pegar um comprimido comum e utilizar ele como sublingual. Não vai ser o mesmo efeito. Até porque o sabor do comprimido pode fazer com que o paciente cuspa aquele medicamento. Você pega, toma aqui essa dipirona e deixa embaixo da língua. Vai ver se tu aguenta. É muito amargo. Então a administração sublingual tem essa vantagem, tá bom? E é também enteral porque é feita pela boca. Já a administração bucal é aquela que você vai fazer entre a bochecha e a gengiva. Ela é muito similar do ponto de vista de absorção relacionada à sublingual, mas ela é mais rara. Até porque se você desenvolve um medicamento que vai ser utilizado entre a bochecha e a gengiva, você pode deixar também ali ela como administração sublingual. Existe um adesivo de nicotina, que eu não sei se ele ainda está no mercado, tá? Coloque aqui nos comentários se ele ainda existe. Que era feito assim, o paciente colocava ele entre a bochecha e a gengiva e ele ficava lá agindo. Tem até uns chicletezinhos que o pessoal coloca no céu da boca, vocês já viram? Que prega. É mais ou menos naquele sentido. Já a administração parenteral, ela pode ser IV, intravenosa, deixa eu anotar aqui, ó, intra já tem aqui embaixo, mas eu vou anotar, né, para não ficar só olhando. Então, intravenosa, beleza? Intramuscular e subcutânea. Subcutânea embaixo da pele, beleza? Então, a intravenosa, a injeção IV, ela é a parenteral mais comum de todas e ela é muito útil para fármacos que não são absorvidos por via oral, mas não só nessas condições. Outros tipos de fármacos que, por exemplo, necessitam de uma ação mais rápida, normalmente a gente administra por via intravenosa. Detalhe, meu povo, se tem fármacos que não são muito bem absorvidos pela via interal, também existem fármacos que não são muito estáveis em solução intravenosa. É por isso que às vezes você vê o fármaco como comprimido e não vê ele injetável. Às vezes você vê ele injetável e não vê como comprimido. Por quê? Porque a via de administração também depende, como eu falei lá no começo, das características do fármaco, tá bom? Então, professor, tô aqui no hospital, no meu plantão, vou adaptar porque eu sou o bichão. Cuidado, tá bom? Nem sempre isso dá certo. E na maioria das vezes, quando você faz e dá certo, pode ter uma coincidência, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com essa questão de forma farmacêutica, porque as formas farmacêuticas elas já são desenvolvidas para aquele fármaco específico nas condições que ele pode suportar. Combinado assim? Já na via intramuscular, os fármacos eles podem ser administrados por IM em soluções aquosas ou até mesmo em soluções lipofílicas, como a gente vê no caso dos
anticoncepcionais, né, que são lipofílicos. E eles podem ser absorvidos mais rapidamente ou gerar depósitos. Então, por exemplo, existe um medicamento, né? Cuidado, não é medicação, não, é medicamento. Medicação é o ato de medicar, tá bom? Então, existe um medicamento, por exemplo, que é a Contracept, que é a medroxiprogesterona, que as mulheres vão lembrar aí dela, que você toma ela a cada 3 meses, né? Assim? Por que que isso acontece? Porque ela gera um depósito. Ela gera um depósito no músculo e esse medicamento vai sendo liberado aos poucos, beleza? O que é administrado através mensalmente também, ele também gera um depósito, que é um depósito menor. E ele vai sendo absorvido mais rápido, por isso que ele só dura um mês. Fechou? Já a subcutânea é a via de administração que oferece uma absorção por difusão simples e ela é mais lenta do que a IV, mas ela é um pouquinho mais rápida do que a intramuscular. O perfil dela é um pouquinho mais rápido. Aí tu vai dizer, oxe, professor, e por que não existe fármacos que são administrados por via subcutânea ao invés de ser administrados por via intramuscular? Porque depende da característica do fármaco. Lembra disso, tá bom? E existem outras vias de administração, como por exemplo, inalação oral nasal, intratecal ou intraventricular. Então, a via inalatória oral e nasal, elas asseguram a rápida oferta do fármaco através da superfície da mucosa, né, do nariz, do trato respiratório superior ou até mesmo do epitélio pulmonar, que é o trato respiratório inferior, dependendo da característica do fármaco, tá bom? Já a via intratecal, a gente também tem a relação de aplicação local e rápida, né? E a intraventricular, você consegue também introduzir ali o fármaco diretamente na região ventricular. É tanto que você já deve ter visto em filme, né? A galera vem lá e pega a adrenalina e pum, no peito, né? Por conta disso. Já administrações no líquido cérebro-espinhal são chamadas de vias intratecais. São vias mais raras, por isso que são conhecidas como outras vias. Existe também a administração transdérmica e a retal. A administração retal, vou dizer para vocês, ela pode ter efeito local, se for no primeiro terço do reto, e ela pode ter efeito sistêmico, a depender da região do reto que você coloca. Se for uma região mais profunda, o efeito vai ser sistêmico. Se for uma região mais curta, o efeito vai ser local. Qual a importância da via retal? Quando você não consegue acesso venoso, quando o paciente tem muita êmese, a via retal pode ser uma alternativa também. Já a via transdérmica, ela é muito útil porque você consegue promover efeitos a partir da aplicação do fármaco na pele através de um adesivo. Então, a facilidade de uso dessa via é que faz com que ela seja muito útil nesses casos, tá bom? E o resumo dessas vias de administração que eu posso dizer para vocês. As vias enterais são aquelas que são utilizadas pela boca, administração sublingual e bucal. As parenterais, intravenosa, intramuscular e subcutânea. E as tópicas, aplicação no local, para efeito local, aplicação na pele para efeito sistêmico ou até mesmo administração retal. Válido lembrar para você que é muito importante. O perfil de absorção dessas vias muda completamente, como eu falei no decorrer da aula. Então, se você tem dúvidas sobre via de administração, não esquece de fazer todas as suas anotações e não esquece de conferir os links que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, minha gente, então era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre via de administração. Ó, não esquece, tem aula no canal toda semana e de farmacologia também vai sair mais, tá bom? Então é isso, um grande abraço, até a próxima aí, valeu!